Olá, ouvinte! Está começando o primeiro Despautada de 2020. Eu sou Fernanda e hoje tem recadinhos, apanhado do último ano e o primeiro filme que assisti este ano. Minha ideia para 2020 é ser mais organizada e ter maior frequência de episódios, então eu tô lançando esse aqui para matarmos a saudade, mas o retorno real oficial do podcast vai ser em fevereiro, certo? Então vamos aos recadinhos. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua companhia em 2019. Foi um ano meio maluco e descompensado para mim, em que parecia que nada estava acontecendo do lado de fora, mas um turbilhão de coisas estava acontecendo do lado de dentro. Tudo ao mesmo tempo e agora. Obviamente que tudo na minha vida está tão desordenado quanto eu me sinto. Então, vamos juntos nesse processo de colocar a cabeça, a vida e o podcast nos eixos? Vamos! Fiz uma espécie de retrospectiva nos stories do meu Instagram pessoal e compartilhei no do Despautada. Dá pra ver ainda no destaque chamado Livros Lidos 2019, que tá no meu perfil pessoal, @FernandaEggers. E como você tem zero obrigação de saber escrever meu sobrenome, você vai lá no @Despautada, vê a minha arroba na descrição do perfil, e aí aproveita e me segue lá, e me segue no pessoal, e me segue em todos os cantos. Se você chegou agora no Despautada, seja muito bem-vindo. A casa é essa bagunça mesmo que você tá vendo. Os animais de estimação têm sim prioridade e não precisa voltar lá no início do podcast para ouvir uma explicação de que bagunça é essa aqui. Como o Despautada mudou e vem mudando ao longo de minha jornada, eu ia dizer da sua jornada, mas a jornada do Despautada é a minha jornada, enfim. Como Despautada mudou um pouco, ganhou forma e diversas editorias, eu resolvi que gravarei um novo episódio falando sobre mim e sobre o podcast. Então, vai ter um novo About, e aí por enquanto você relaxa, fica aqui um pouquinho, toma um suco, toma uma água. Inclusive é importante se hidratar, seja uma sereia hidratada. Ano passado eu fui convidada pelos meus pais a ir com eles para São Paulo. E eu tô até agora pensando se vale a pena fazer outro Desencontrado em São Paulo. Porque a essa altura, algumas das exposições que eu fui já terminaram e eu não fui em tantos locais novos assim, porque a grana está curta. Mas eu vi alguns amigos queridos, eu fiz uns ensaios fotográficos e eu tive a sorte de estar na cidade quando rolou o Happy Hour das Mulheres Podcasters. O evento foi na Cozinha Fitó, um restaurante de comida nordestina, do Piauí, para ser mais específica. Não vamos esquecer que o Nordeste é composto por 9 estados e que há diferenças culturais significativas de um para o outro, e cujas empregadas são predominantemente mulheres. Então, quase todo mundo que vai te atender no restaurante, ou fazer sua comida, ou seja lá o que for, vai ser mulher, e eu achei isso muito legal. O encontro foi muito lindo. Eu estava no início de uma crise de amidalite, eu tive que sair cedo, mas foi uma ótima oportunidade para colocar rostos em algumas vozes que eu já acompanho, como a Marcela e a Sheili do podcast incrível que é o Baseado em Fatos Surreais. Aliás, elas que fizeram essa noite acontecer, então fica aqui o meu muito obrigada. Foi muito bom conhecê-las, já que o podcast é um dos meus preferidos. Vale também mencionar que eu conheci a Raíssa do estúdio Riamping, e vale mencionar que é mais uma paraibana foda fazendo as coisas acontecerem em São Paulo. A visita ao Riamping também foi outra coisa que foi ótima em termos podcastais. E a noite do encontro foi uma delicinha. Foi muito bom trocar ideia com mulheres que estão realizando projetos diferentes na podosfera, e você tem que ir lá no Twitter procurar a hashtag Mulheres Podcasters, porque só tem coisa boa. Certeza que entre tantos temas abordados por tanta gente dedicada, empolgada e atenciosa, você vai encontrar vários que falam com o seu coraçãozinho. Eu não vou falar de cada podcast e cada podcaster que esteve lá, porque senão esses recados não acabam nunca. Tem uma coisa que muita gente não sabe ainda. Este podcast, sim, o Despautada, este que você está ouvindo, é uma banda de uma mulher só. Sim, euzinha faço roteiro, narração, edição, veiculação, comunicação e o que mais de ação e reação que você imaginar. E a partir deste ano, eu estarei aceitando freelas de edição de áudio e dando consultoria para a elaboração de novos podcasts.
Então, se você tem interesse, pode me chamar no e-mail despautada@gmail.com ou em alguma das trocentas redes sociais linkadas nos destaques deste episódio. Ou então, você também pode vê-las lá no medium.com/despautada. E agora chega de recado, né? Bora pra pauta! Estava eu naquele clima inescapável do 1º de janeiro, o Dia Mundial da Ressaca, quando a Netflix começa a exibir o trailer de O Barato de Iacanga. É um documentário brasileiro sobre música, não é muito longo, já estava lá, era só apertar um botão e dispensar o esforço de ter que efetivamente escolher algo para assistir. Mas foi uma boa pedida do acaso, ou dos algoritmos. É um filme bem bacana para qualquer um que tenha interesse em música ou na nossa história recente, ou os dois. O Barato de Iacanga tem 1h30 e mistura relatos atuais dos organizadores e outros personagens que participaram dos festivais de Águas Claras, com filmagens e fotografias feitas à época de cada festival. Ao total foram 4, e em sua maioria aconteceram na época da ditadura militar. Então, bora para a sinopse e depois para maiores documentários sobre esse doc. Maiores detalhes. O Barato de Iacanga narra a história do Festival de Águas Claras, o lendário encontro ao ar livre de música brasileira que, fazendo sucesso nas décadas de 1970 e 80, ficou conhecido por muitos como o Woodstock do Brasil e contou com performances de grandes nomes da música brasileira, como João Gilberto, Gilberto Gil, Luiz Gonzaga, Alceu Valença e Raul Seixas. Por ordem da ditadura militar vigente no país, festivais abertos ao público eram proibidos. Artistas e fundadores do evento, além de imagens de arquivo de shows históricos e bastidores, relembram a trajetória que tornou o evento um símbolo da contracultura no país. O documentário foi dirigido por Thiago Mattar, sendo seu primeiro longa-metragem, e produzido pela Big Bonsai. Na vida brasileira de hoje, é muito importante que a gente consiga vencer essas pequenas batalhas. Muito importante mesmo. Vai, cambada! Todos malucos, beleza, do mundo tentaram ir pra lá. Esse foi o grande barato. O povo tá comendo vidro. E o barão vai pipocar. Muita sem vergonha, como é que é? Eu acho bastante depravação, eles abusam bastante. Era uma coisa assim que realmente extrapolavam os bons costumes da época. Todo dia aparecia a polícia. A gente começou a construir o festival sem a liberação. Se você for pensar no cenário repressivo da época, eu diria para você que aquilo jamais aconteceria. Obrigado às autoridades que permitiram este festival, que estava quase para não sair, mas saiu. Muito. Quem assistiu, não esquece. Eu estava esperando isso há anos, ver essa coisa. Obrigado. Então, vamos falar do documentário. Ele começa mencionando o movimento hippie, obviamente, porque o primeiro show aconteceu em 1975, era um show de rock com várias bandas que nunca tinham nem subido no palco e outras que já eram mais conhecidas, misturou realmente tudo. A notícia foi sendo espalhada no boca a boca, literalmente, e todos os hippies que souberam foram para a Fazenda Águas Claras, para o Festival de Águas Claras. E aí, logo nesse iniciozinho, uma das pessoas, né, um dos homens, que eu não consegui reconhecer a voz, que fala na voice-over, né, enquanto as imagens vão passando, a voz da pessoa está lá falando no fundo, começa a falar que vieram todos os hippies, bicho grilo, etc. E alguém tenta dizer que eles não eram de esquerda, ou alguma coisa assim. Rola uma tentativa de higienização do festival e dos hippies e tudo mais, no sentido de dizer, não, imagina, não era político, não era ligado à política. A gente tem essa de ter dificuldade de diferenciar a política do dia a dia
da política partidária, dos partidos que se vota, etc. Né? A política também é um conjunto de ideais, mas enfim, não vou discutir aqui o que é política. Vou dar aquela pausa rapidinha só para falar do movimento hippie. Estou trazendo aqui para este programa porque aqui temos informação. O movimento hippie começou nos anos 60 nos Estados Unidos, em São Francisco, para ser mais específica, e o seu nome se origina da palavra hipster. Eu só estou mencionando isso porque é interessante, porque depois a gente elabora melhor sobre o movimento hippie, fala sobre hippie, hipsters, beatniks e o que mais for em algum episódio futuro em que isso caiba, porque aqui não cabe tanto, ou a gente terá um episódio de muitas horas de duração. Mas acontece que os hippies, eles se opõem à cultura vigente. Eles alardeiam valores como paz, amor, anticonsumismo, antiguerra, preservação ambiental, abertura a culturas diferentes, experimentalismos, liberdade, alimentação natural. Ou seja, é um movimento de contracultura e que mesmo que tenha terminado, tem seus muitos reflexos hoje em dia. Ele se encaixa direitinho naquilo que a ditadura queria reprimir e é o que esse governo, este que estamos vivendo, que claramente não é democrático, ataca todos os dias. Então fica meio difícil dizer, imagina, os hippies não eram de esquerda, quando seus ideais eram tão próximos e tão alinhados com esses que nós de esquerda temos tão caros. E aí eu vou deixar alguns links a respeito do que foi o movimento hippie no medium.com/despautada. É só acessar o link desse post, provavelmente tem tudo com a mesma capinha e todos têm o nome e o barato de Iacanga. O primeiro Festival de Águas Claras, que aconteceu na cidadezinha de Iacanga, no município, no estado de São Paulo, ele aconteceu na cara e na coragem, com a galera se espalhando de carro pelo conservador interior paulista para divulgar o festival. O Leivinha, que é o organizador, ele até fala isso no documentário, ele começou com, vamos fazer aqui uma festa, vou fazer essa apresentação de teatro. A gente chama os nossos amigos músicos. Vamos matar um boi e fazer um churrasco para a galera aqui na fazenda. E aí foi crescendo, ele foi conquistando a família, foi se espalhando, ele achava que ia ter ali algumas bandas, uma galera reunida, ele realmente não esperava receber de 20 a 30 mil pessoas quando ele tinha se planejado para 10 e prometido para o DOPS que seriam só 2. 10 mil pessoas, que era o que ele planejava. 2 mil pessoas, o que ele prometeu para o DOPS que seria o que aconteceria lá e que estaria tudo dentro da moral, da família e dos bons costumes. Enfim, esse festival ele ficou conhecido como o Woodstock brasileiro e ele ficou meio apagado da memória da música brasileira pelo recomeço que a redemocratização do Brasil oferecia no momento. Foi como se, com a reabertura política em 1985 e como se essa necessidade de recriar um novo Brasil, um Brasil que depois, nos anos 90, veio dizer para as suas crianças que não, imagina, jamais acontecerá uma retomada pelos reacionários do Brasil. A gente não vai ter mais as viúvas da ditadura sondando as nossas portas. Que é isso. Aí a gente cresce com esse ensinamento e aí agora, novo século, e é isso que a gente tem, não é? Mas voltando, foi como se eles quisessem apagar, junto com os traumas da ditadura, também coisas como este festival e outros movimentos que se opuseram à ditadura. Afinal de contas, se você não vê tanto, ou se você higieniza e maqueia e recolore as manifestações opositoras à ditadura, ela parece mais leve, não é mesmo? Do mesmo jeito do que quando você apaga todos os crimes que ela cometeu. Enfim, esse lapso na nossa memória faz com que festivais que mudaram a cara do resto dos festivais brasileiros, que estabeleceram novos parâmetros, eles sejam esquecidos. E foi um festival que foi importante.
e diferente do que diz no início do documentário, foi sim político. E aí a gente tem também no documentário esse personagem cujo nome eu esqueci, mas que era um fotógrafo da polícia que entrou infiltrado com uma carteira falsa de jornalista no festival e gerou um dossiê sobre o evento e quem o prestigiou e quem organizou. E obviamente que o organizador foi parar na delegacia por conta disso, deu treta e passou-se muito tempo sem ter um novo festival. Só veio rolar o segundo Festival de Águas Claras em 1981. E a vontade que dá, cada vez que esse policial falava, a vontade que dava era dar um soco na cara dele. Aí imagine, começar um ano novo, vida nova, ressaca fédia? Ou não? E a mesma vontade de socar fascista, assim, reacendida com 3 palavras do homem. Mas eu achei interessante ainda assim colocarem ele lá para mostrar que ainda tem gente que segue com esse mesmo pensamento, porque ele fala vários absurdos que eu vou deixar para vocês passarem essa raiva junto comigo, assistindo o homem falando. E hoje em dia ele continua achando que esta linha de pensamento está ótima. Ele vem com coisas do tipo dizer que o festival só não teve nada violento por conta da repressão, por conta da presença da polícia e, enfim. Eu vou deixar vocês passarem essa raiva. Rolou, obviamente, todo um jogo de cintura para que os festivais dos anos 1980 acontecessem. O Leivinha, que é o organizador do Festival de Águas Claras, já tinha sido preso. Ele não ia conseguir, obviamente, um alvará depois de ter mentido tão descaradamente sobre o primeiro evento. Ele fez algumas outras coisas da vida dele que o documentário não mostra, mas eu dei uma pesquisadinha. Ele chegou a organizar shows no Morumbi. E depois ele voltou para a segunda edição do Festival de Águas Claras. Essa edição, bem como a de 83, já teve algum patrocínio, como o do Unibanco, e já teve alguma cobertura, como a da TV Bandeirantes. E dá para notar nos registros. É possível ver a diferença entre as filmagens feitas por independentes, vamos chamar assim, e as filmagens realizadas pela equipe da emissora de televisão. Eu achei que elas se complementam de um jeito bem interessante no documentário. E aí, quando foi no último festival, na 4ª edição do Festival de Águas Claras, em 1984, já rolava patrocínio. As empresas que estavam interessadas já exigiram várias coisas. Por exemplo, se nas outras edições o festival era quando dava, na edição de 84 fizeram exigência para que fosse no carnaval. Provavelmente porque carnaval é feriado, outras pessoas poderiam vir, poderia ser um evento muito maior. Mas aí o que acontece? O Brasil não era este Brasil pavimentado dos anos 2000, da década 10. Era um Brasil ligado por estradas de barro. E aí era uma época de chuva na região. E choveu. Choveu com força. E foi chuva de vento. E não teve estrada que não tivesse virado lama. E não teve palco que não tivesse virado lago. Porque a chuva entrava, dava choque na galera, molhava nos instrumentos. Foi uma edição do festival que ficou aquém das outras. E que pareceu uma vingancinha da natureza de você vai agora fazer as coisas nos termos dos capitalistas ao invés de fazer as coisas para seus amigos hippies, então vamos ver se você aguenta uma chuvinha. E aí a gente teve 3 festivais incrivelmente bem sucedidos que juntaram muito, mas muito mais gente do que o esperado e que não teve um tumulto,
uma briga, independente de quão peladas ou chapadas, ou peladas e chapadas as pessoas estivessem. Rolou uma mistura de estilos musicais, especialmente nas edições dos anos 80, e o fato de ser um festival no meio de uma fazenda, no meio do nada, deu toda a liberdade que os artistas queriam para criticarem a ditadura, os abusos de poder e para fazerem elogios à sociedade alternativa ali de cima do palco, no microfone, para todos aqueles milhares de pessoas ouvindo. Ei, festivalzão de lascar! Tem gente aí! Mas tem muito bicho também, né? Agora vocês têm que me aguentar um pouquinho. Porque o negócio aqui... tem até violeiro. Mas tá bom, tá bonito. Pra mim é uma surpresa formidável. Nunca vi isso na minha vida. Esse Brasil tá revirado, meu filho. Essa aí é que a sociedade alternativa, é essa aí? Então, Raul Seixas está com a razão. Eu também estou me alternando. Os shows nessa época, especialmente os de rock, eles eram realizados somente dentro de teatros e em lugares que fosse possível ter um controle. Esse negócio de festival a céu aberto, numa fazenda, no meio do nada, que não tem nem como mandar um batalhão para lá para cuidar, não sei. Realmente não era algo que agradasse aos militares, não é mesmo? O negócio era ter controle e ninguém poder falar contra o governo. Afinal de contas, ditaduras não gostam de ser questionadas. O festival acabou se tornando um marco que reuniu artistas que hoje conhecemos como figuras extremamente importantes da música e cultura brasileiras, inclusive com a apresentação de João Gilberto, que se recusava a tocar em festivais. Apenas uma música dele aparece no documentário e a liberação foi bem difícil. Tem alguns links que eu vou deixar lá no post que dá para ver essa história dessa liberação até mais do que no documentário. E eles só conseguiram usar a música e a imagem do João Gilberto quando a filha dele, Bebel Gilberto, passou a ser a responsável pela obra do pai e tomou conhecimento desse show que ele fez. Até então, nem ela sabia que tinha havido um festival de Águas Claras e que o pai tinha tocado lá, principalmente porque o pai era avesso a fazer show. Tem uma entrevista que o diretor, o Thiago Matar, deu para o site Pop Fantasma, que conta essa história, e o link dela está lá no final do post desse episódio, no medium.com/despautada. Vou cantar a primeira música, uma homenagem direta a vocês que resistiram bravamente. Isso aqui é um pouquinho de Brasil, esse Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, que não se entrega, não. E aí foi um festival que mudou completamente o cenário musical brasileiro, porque, como eu mencionei, os festivais eram proibidos e os shows só podiam acontecer nesses ambientes reclusos e facilmente controláveis.
E apesar dos infiltrados da polícia, todo mundo que quis chapar chapou, todo mundo que quis fazer nudismo fez. E chegou num ponto que eu achei essa história engraçadíssima, que eles fizeram chá de cogumelo e colocaram nas garrafas de café e marcaram o que era café de verdade e o que era chá de cogumelo, porque eles estavam compartilhando o café com os policiais. Não houve impedimentos nem para a chapação, nem para o naturismo, e não foi problema para ninguém, a não ser provavelmente para a polícia, mas acho que ia ficar faltando camburão para levar tanta gente. Eu amo muito esses documentários que mostram essas cenas do passado, especialmente do nosso país, porque elas mostram como ele era em outras épocas e permitem encaixar umas pecinhas no quebra-cabeças infinito da história do país e das nossas próprias histórias. Então, é um documentário que permite a gente conhecer um pedacinho do passado e reencontrar momentos históricos importantes, porque a gente consegue fazer paralelos com outras coisas que a gente conhece dessa época. Então, independente se o festival queria ou não ser político, ele foi. Enfrentar as leis injustas que proibiam festivais, espalhar a notícia de forma que o público viesse do país inteiro, numa época em que a gente mal tinha telefone, colocar no palco gente que teve a sua primeira apresentação do lado a lado a artistas já consagrados, sem falar em cada hippiezinho maluco beleza que foi lá, dançou pelado ao luar, tocou por 3 horas ininterruptas, consumiu seu cogumelozinho ou seu baseadinho na cara da polícia, que ficou junto com outras milhares de pessoas sem arrumar uma treta sequer. Acabou que isso foi político, porque é político viver. Mesmo que no início do documentário queira dar esta impressão de que não é. E talvez um festival como esses realizados em Iacanga não seja possível hoje em dia. Talvez não se possa realizar algo assim. Mas a gente sai com essa lição de que se organizar direitinho, todo mundo transa. Não, pera. Se organizar todo mundo, dá para fazer acontecer muito projeto dito impossível. Mas voltando ao doc, O Barato de Iacanga, eu dei uma pesquisada. Eu fiquei bastante intrigada em qual seria o posicionamento de Leivinha, o organizador desses festivais, em relação à política atual. Mas eu só encontrei o Facebook de rede social e a última postagem dele foi em 2011. E eu tô achando que ele foi bastante esperto. Também pesquisei e vi que, apesar de um festival bonito desse ser proibido ter causado alarme no país inteiro, mesmo sem ter tido uma troca de tapa entre os presentes, a festa do peão boiadeiro tá lá firme e forte desde 1974. O primeiro festival de Águas Claras fez com que a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo proibisse todo e qualquer evento público de massa, inclusive o tradicional show de Natal, que era realizado no Parque Ibirapuera, na capital paulista. Um monte de gente prestigiando arte e cultura nacionais, bem de boa, não pode. Agora, torturar bois e cavalos para entretenimento é de boa e é tradição há mais de 40 anos. Então, parabéns a todos os envolvidos. Só que não. Inclusive, eu descobri, enquanto estava fazendo essa pesquisa, que a segurança dos festivais de Iacanga foi feita por trupes circenses. E esse foi um dos motivos para não ter havido confusão. Eu amei isso! O documentário tem Instagram, tem página no Facebook e Leivinha deu diversas entrevistas depois disso. Além da que eu já mencionei, que é do site Pub Fantasma, eu recomendo a do Media News, porque acho que complementam muito bem o documentário. E eu acho o máximo que só porque o evento deixou de ser apenas de rock e passou a ser de MPB, abraçando bossa nova, forró, sertanejo, baião e o que mais você imaginar, ele deixou de ser um evento de maconheiro e as edições dos anos 80 também foram mais tranquilas de fazer para a família da Fazenda Águas Claras por conta disso. Veja só o nível do preconceito, não é mesmo? E aí agora eu vou deixar para você, lá nas indicações,
no post deste episódio no medium.com/despautada uma lista do YouTube onde estão os vídeos de apresentações realizadas no festival. Então você pode ir lá, escarafunchar, ver os seus artistas tocando em 1975, em 1981, ou 83, ou até 84, quem sabe. Eu não cheguei a ver um de 84 na listinha e pode ser feliz. De nada! Muito obrigada pela sua companhia em mais este episódio do podcast Despautada. Como você já sabe, sou eu que realizo cada uma das etapas que fazem o Despautada chegar até você sem qualquer custo. Então, você pode apoiar este trabalho me seguindo nas redes sociais como @despautada, eu tô no Twitter e no Instagram, comentando, indicando para os amigos, avaliando este podcast na iTunes e até mesmo participando do financiamento coletivo. Para isso, basta acessar o site apoia.se/despautada. Eu estou em todas as plataformas de podcasts, no TuneIn Radio e no Spotify, mesmo tendo ressalvas em relação a esta plataforma. Tem uma série de 10 episódios que eu gravei com a Cíntia, do Pudimcast, falando sobre quais os problemas do Spotify e eu recomendo que você ouça estes 10 episódios. Se você tem necessidade de alguém para editar seus áudios, te ajudar com o seu projeto de podcast ou quer só mandar uma opinião para mim, escreva para despautada@gmail.com. Muito obrigada e até o próximo episódio. Roda a vinheta de fechamento. Gostou desse episódio? Então compartilhe com a hashtag Mulheres Podcasters. A tag Mulheres Podcasters é uma iniciativa do podcast.g para divulgar e promover podcasts feitos por mulheres. Siga a hashtag no Twitter e no Instagram e conheça outros podcasts maravilhosos feitos por mulheres. Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou me embora. Beijo pra vocês.